Bem-vindo ao canal Amarrando a Chuteira, hoje com uma presença ilustre e nobre do nosso amigo Cláudio Baiano, um amigo que mora aqui no município de Nilópolis e que tem várias histórias excelentes para nós, tá? Um abraço, curta, comente, compartilhe e vamos lá. Seja bem-vindo, tá, irmão? Eu que agradeço aí o convite, né? Boa tarde a todos aí que estão assistindo. Muito obrigado aí, é uma honra sempre estar contigo. Pô, cara, a honra é minha, cara. Vamos lá, vamos falar do seu projeto. Como começou o projeto, irmão? O projeto foi bênção de Deus, né? Porque na nossa vida tudo tem um propósito de Deus. Sim. Eu trabalhava nesse campo como responsável, né? Cuidava da lan house, cuidava do bar, né? E o proprietário, o seu Reginaldo, hoje tá com problema, tem um problema de AVC, né? A gente tá sempre orando pela vida dele. Foi um pai para mim, né? Que Deus usou para me abençoar. E eu ganhava muito pouco lá. Fiquei muito tempo lá trabalhando. Aí ele comprou essa franquia do Flamengo, que ele era flamenguista. Não, ele é tricolor. Mas ele comprou essa franquia do Flamengo. E depois ele teve que ir para Barra da Tijuca. Ele falou: Cláudio, eu te devo uma indenização, entendeu? Tem um valor. Vamos fazer o seguinte, você fica com a escolinha e morre a indenização. Foi assim. Pô, que entendeu? Bacana. E hoje eu tô lá há 23 anos com a escolinha do Flamengo, né? Legal. Com algumas dificuldades, que sabe como é que é, né? Sim. De escolinha, uma rotatividade de saída muito grande, mas Deus tem sustentado, Deus tem abençoado, e a minha garotada, os pais são fera. Entendeu? Poxa, que bacana, irmão. Muito bom, né, cara? Isso é gratificante demais, né? E a escolinha, é para ambos os sexos? E como é que faz para se inscrever, cara? Sim, tanto é para criança de 3 para 4 anos até 18 anos, né? Isso. É situada na rua Comendador Rodrigues Alves, Olinda, Nilópolis, 936, lá na Praça do Gol, é muito conhecido. Para ambos os sexos, para menina e meninos, né? Não importa o time que torce, né? Até porque eu joguei no Fluminense, no Botafogo, e hoje tem uma escola do Flamengo, verdade, né? Então é o desenvolvimento social, físico, técnico, e as crianças lá, a prioridade nossa é formar um cidadão, né? Claro, sim. Se tiver condições, talento, nós encaminhamos para fazer a avaliação no Flamengo. Pô, legal, né, cara? E lá, é pago ou gratuito? Não, é pago, né? Sim. Tem a matrícula, tem a mensalidade, tem o uniforme, né? Até porque temos várias responsabilidades com o Flamengo, né? De royalty. Isso. Né? Temos com o espaço, né? E outras despesas. Sim. E a criança tem que estar estudando, né, irmão? Tudo certinho. Tem que ser fera na escola. Melhor ainda, né? Melhor ainda, entendeu? Bom de bola, bom na escola. Bom, né? na escola, isso é legal, né, cara? É isso aí, galera. Ó, quiser se inscrever, vem conosco, tá? Vocês são bem-vindos lá na escolinha lá, tá? E outra coisa, tem intercâmbio entre as escolinhas do Flamengo? Sim, tem campeonatos? Eu estou organizando agora a Copa Fla Local, que é um torneio dentro da nossa escola mesmo, entre eles mesmo, né? E tem a Copa Fla Regional, que é entre todas as escolas Flamengo do Rio de Janeiro, e tem a Copa Fla Brasil, que é a Menina dos Olhos, que é no Maracanã, né? Aí, quem não quer jogar lá, né? Muito legal, muito interessante. Chegou um atleta lá, irmão. O atleta é diferenciado. Ele é encaminhado para o Flamengo? Como é que funciona, então, assim, para a galera saber melhor? Claro, com certeza. Tem muito... A nossa baixada, ela é repleta, né? Um celeiro, de talento. Quando chega lá que nós sentimos que esse é diferente, nós lapidamos, né? Sim. E já agendamos logo uma avaliação, né? Com o Flamengo lá, né? Tem a Marluce, tem o Valtinho, né? Mas a gente vai direto pela Time Forte, né? Que é detentora dos direitos, né? Das escolas Flamengo em todo o Brasil. Pô, melhor ainda, né, melhor cara? Ainda. Irmão, você chegou em casa cansado, aquele dia exausto. Chegou em casa, deu de cara com a esposa, o filhão, e aí? Da porta, abriu a garagem, entrou com o carro, fechou a porta, já se desligou do mundo, entrou na sala, dá de cara com a esposa e o filho, e aí? Como eu sempre falo, o melhor lugar para mim é na minha casa. Muito bom, né? Minha esposa, nós estamos juntos, agora domingo nós fazemos 32 anos juntos. Oh, parabéns, irmão. Parabéns. 32 anos, uma mulher de Deus, minha melhor amiga, minha parceira, entendeu? E
Só tem elogios para ela. Mulher de Poxa. Deus, olho para ela, vejo Cristo, né? Tem um filho que é sensacional. Meu filho, quem conhece meu filho sabe, entendeu? Que é um garoto amoroso, carinhoso, amigo, né? Meu parceiro também. Jogo bola junto com ele. Isso é legal. Né? Isso é um prazer, privilégio, né? né? Um privilégio. O pai tá jogando futebol com o filho. Vou fazer 55 anos, ele está com 19. Tá novinho ainda. Entendeu? Então, é isso. O melhor lugar é a minha família, é um lugar de repouso, um lugar de descanso. Sim. Né? E a gente comenta algumas coisas, até porque ela me ajuda na escola, então é inevitável, né? A gente comentar, mas a maior parte a gente brinca, se diverte, Legal, entendeu? né? Fala das coisas do reino, né? Fazemos a nossa devocional, oramos junto. É o melhor lugar. Poxa, cara, isso é muito gratificante, né, cara? A família sempre será o pilar de tudo, Com irmão. certeza. Tá? Irmão, e você, cara? Como é que começou a sua carreira profissional? Deu os primeiros passos? Como é que foi? Conta aí pra nós aí. Não, é um prazer falar sobre isso, porque em tudo foi Deus. Sem brincadeira, tudo foi Deus. Até porque eu não tinha condições nem de pegar um trem para ir procurar clube. Né? Não tinha condições de procurar clube. Então eu jogava um futebol de areia no Leme. Né? E num sábado eu estava jogando lá o futebol, o Jairzinho foi e me viu. Né? Aí me deu um cartão, vai lá e procura o Ademar lá no São Cristóvão, em 91. Vai lá e procura lá, aí eu mostrei o cartão lá, aí tava lá, aí me deram o cartão para 10 treinos. Aí no segundo para terceiro treino eu já tinha sido aprovado. Legal. Né? O Fenômeno também jogava. Aí passei, né? Aí colocamos São Cristóvão na primeira divisão, mas antes disso tudo, eu joguei na base do Flamengo com o Joel Martins, mas como não tinha condições de manter passagem, né? Essas coisas todas, eu desisti e fui trabalhar. E final de semana eu ia jogar esse futebolzinho lá no Leme lá. Entendeu? De areia. E tudo ocorreu assim. Aí colocamos São Cristóvão na primeira divisão e minha mãe teve um sonho, que eu iria pro Fluminense. Minha mãe teve um sonho numa quarta-feira e na sexta-feira fomos fazer um jogo amistoso na Laranjeiras. Sério? São Cristóvão e Fluminense. Né? Pela graça de Deus, acabei com o treino. E o Edu Coimbra, irmão do Zica, era o treino do São Cristóvão, falou assim, ó, eu era o capitão do São Cristóvão, falou assim, eu quero o número 8 do São Cristóvão. Meu Deus. 94. Aí eu fui fazer uma pré-temporada lá em Vassouras, mas não tinha contrato ainda com o Fluminense. E lá em Vassoura fui bem fisicamente, fui bem em todas as avaliações e fui contratado lá em cima. E de lá até 95, né, que eu fui campeão pelo Fluminense, pelo Botafogo. Aí foi isso. Tremendo, cara. Entendeu? Então aí a gente vê a mão de Deus, né? Um improvável, né? Mas ser campeão. Deus sempre trabalha com os improváveis, né? Então, na Bíblia tem vários exemplos, sim, né? Pô. Sobre isso, né? Verdade? Né? Davi. Eita, e José, vai indo, e aí né? vai, Vai indo, né? Então é isso, Deus foi. Pô, cara, Deus legal. foi e continua sendo. Legal. Maravilhoso em nossas vidas. Eu também jogava no CT do Jairzinho lá em Campo Grande, então o Jair Filho, né, que a galera chama de Jair Ventura, nós jogávamos junto lá. Então assim, Jair foi uma grande pessoa que alavancou também a minha carreira lá atrás lá. Jair, um abraço. Mas, irmão, é muito gratificante quando a gente vê que a mão de Deus está conosco assim no esporte, né? Porque tudo vai passando de etapa em etapa e a gente vai seguindo, né, cara? É verdade. E as amizades, cara? Ficaram boas amizades, Poxa, né? ficaram. Isso que é importante, né? Poucas, né? Sim, mas sinceras. Sincera, né? Eu sempre falo Isso. do Sérgio Manuel, né? Sérgio Manuel é uma pessoa que eu até trabalhei para ele num período difícil da minha vida. Eu estava num período, se eu não me engano, acho que para 97, 98, estava desempregado, né? Estava desempregado. E 97 ou 98, estava desempregado e Deus usou, me chamou para trabalhar onde, né? Sim. Começou as coisas a melhorar. E Sérgio Manuel é irmão, né? Ele me chama de baixinho. Chama de baixinho, uma amizade muito legal que o futebol me deu. Tem o Gotardo, né? Tem o Arcelino. O Arcelino é parceira, gente finíssima, né? Arcelino, depois tu chama ele aqui. Vou chamar. Vai contar, eu não posso contar, né? Deixa ele contar. O Arcelino também é muito meu amigo, gente boa demais, a família dele.
entendeu? Então eu tenho várias amizades no futebol. Eu tenho o Nelson no São Cristóvão, até porque agora vai ter o campeonato de veterano, né? E eu vou jogar pelo São Cristóvão, né? E a turma da antiga, Nelson, Nanau, que é auxiliar no Nova Iguaçu, e outras pessoas lá que nós fizemos bastante. Vai ser boa, hein? Vai ser legal, entendeu? Então o futebol me deu muitas amizades, né? Eu sempre falo para minha garotada, para as meninas, que seja humilde, claro, o futebol tem que ter personalidade, tem que ter qualidade, técnica, tem que ter força de vontade, perseverança, que uma hora as coisas vão acontecer, entendeu? Né? E a humildade é essencial, né? Humildade é essencial. Verdade. Futebol de antigamente, a gente via que era muito mais habilidade e pouca correria. Hoje a gente vê que tem menos habilidade, que são poucos que tem, e mais correria. Há uma diferença muito grande. Daquela época pra cá, irmão, o futebol mudou muito, mudou pouco? O que tu vê? Qual o parâmetro que você vê assim, cara? A parte física evoluiu bastante, né? Muito, Fisiologicamente evoluiu drasticamente, a ciência entrou, entendeu? Os atletas, hoje podemos dizer que são atletas de futebol, verdade, né? Então, muito, mas eu acho que os campos, esse campo de várzea, onde tu jogava descalço, onde tu jogava, né, com os campos todos totalmente irregular, eu acho que isso também, né, prejudicou muito o desenvolvimento técnico e até mesmo o descobrimento, né, de novos talentos. Sim. Para você ver que o nosso último craque, vamos dizer assim, né, craque na essência que nós falamos, foi o Neymar, né? Que foi, se eu não me engano, em 2006. Por aí. 2006, olha só, estamos em 2025. 25. Né? Temos o Vinícius Júnior, temos o Rafinha, temos o Rodrigo, né? Tem o N, mas só que a palavra craque é uma palavra, né, que nós podemos colocar aí. Sim. Ronaldinho Gaúcho, Romário, Fenômeno, né? Entendeu? Então, muito difícil, entendeu? O futebol hoje está, vamos dizer assim, precário de craque. Verdade. Do nosso país. Muita verdade nisso, né? Até porque os campos que nós tínhamos antigamente, esses campos de várzea, hoje em dia é prédio, né? Estão todos acabados, né? E ali surgiam grandes talentos, né, cara? Muitos talentos até que não foram aproveitados. E outros foram aproveitados, né? Muito legal isso. E outra coisa, irmão, a gente vê que o futebol, ele tem uma mudança muito rápida, porque hoje em dia o atleta de base, ele pouco chega no profissional, e quando chega ele já vai embora, né, cara? Então, assim, às vezes aqui dentro da nação a gente não aproveita tanto o atleta, né? Quando vê ele já foi, né, irmão? Eu nos clubes grandes, que nem ontem estreou um jogador, João Pedro. Sim, né? Isso. Né? Não jogou mal, nada. Mas eu particularmente, eu não vi ele jogar no nosso país. E ele saiu do Fluminense. Saiu do Fluminense. Então, o que acontece? Hoje os clubes estão tendo um salário alto. Então, acho que seria a hora de manter, né, os craques aqui, até porque o salário é bom. Né? O salário dos clubes grandes tem pago, são salários altíssimos e tem mantido em dia. Acho que seria uma hora de manter esses craques aqui, porque antigamente a gente sabia quem eram os titulares da seleção e quem era a reserva. Verdade, né? Não é verdade? Hoje é complicado você saber quem é o time da seleção. A gente fica esperando a escalação agora, né? A gente já sabia, né? Já sabia de cor. Pô, eu tava conversando, não sei com quem, eu sinto falta quando era Copa do Mundo, pintava-se a rua, bandeirinha. Aquelas bandeirinhas. E hoje em dia, a palavra que eu quero dizer é que perdeu a identidade. Perdeu a identidade, Lamentável, né? Lamentável. Porque antigamente era uma festa, né? Uma euforia. A gente desenhava na parede todos os jogadores. Legal, né, cara? Eita, tempo bom, né? Tempo bom, né? Voltando um pouco lá na escolinha, o futebol feminino está em ascensão, né, cara? Temos aí algumas meninas top aí nos clubes brasileiros. Na sua escolinha, irmão, as meninas são tops? Quem está numa crescente? Então, Tio, lá na minha escolinha eu não tenho essa questão de, como eu posso falar, como outras escolas têm, time A, time B e time C. Não tem. Sim. Eu trato todos iguais.
porque todos pagam a mesma mensalidade. Essa é a minha filosofia, não sei se eu estou certo. Não, sei é se eu importante, isso é importante. entendeu? Eu vou colocar o meu ponto. Todos pagam a mesma mensalidade. Então eu acho que para mim todos têm que ser tratados igual. Igual, né? Não tem que ter time A nem time B. Né? Quando tem jogo, eu mando a relação, né? Falo, tem a vaga limite. Então, por exemplo, 15 vagas. Os 15 que se inscreverem é que vão. Sim. Entendeu? Então, para mim, não tem essa questão. Agora, tem umas meninas lá que estão em acessão, né? Estão preparando, né? Estão em contato com o Flamengo. Quando o Flamengo abrir as portas para a idade delas, com certeza nós vamos encaminhar. Pô, bacana. Né? E já aproveitando o teu espaço, né? Gostaria de convidar as meninas de Nilópolis que quiserem fazer parte lá da nossa escola Flamengo de Futebol de Nilópolis. As portas estão abertas, tá? Pô, legal, temos grandes promoções lá, né, para ajudar. O que é importante para mim dinheiro é consequência do trabalho de qualidade. Claro. Né? Então, o que a gente puder ajudar em termos de facilitar para a criança fazer parte da nossa família, com certeza eu irei fazer. Pô, muito bom, né, cara? Isso aí. Meninas, vamos tirar a vergonha do armário e vamos lá, cara. Vamos jogar, tá? Vamos se inscrever e vamos pra cima, hein? Irmão, melhor técnico que você trabalhou? Ou um dos melhores, ou o melhor? Trabalhei com vários técnicos bons que me ensinaram muita coisa, mas pra mim foi o Paulo Tuori, né? Que nós fomos campeão em 95, fora de série. Hoje, os treinos que dão hoje de campo reduzido, em 95 ele já dava. Né? Porque antigamente, você sabe, você jogou, toda sexta-feira o coletivo pronto. É o coletivo pronto. Ele acabou com isso. Campo reduzido, entendeu? Ocupação de espaço, raciocínio rápido, ou seja, exigir o máximo da tua capacidade. Isso. E técnico. Esse aí pra mim foi ferro. Quando ele chegou no Botafogo, ele chegou um pouco desconhecido, né? A galera totalmente desconhecido. Depois ele foi ganhando o espaço dele, né, irmão? E fora a pessoa do Paulo Tuori. Cara gentil, né, irmão? Cara fora de série. Gentil, educado. Correto, amigo, conversa assim, olho no olho, entendeu? Legal, Esse né, cara? Fora de série. Tem uns seres humanos aí que a luz deles estão lá em cima, né, irmão? Muito bom isso caráter, aí. Caráter é tudo, né, cara? Formação, caráter, cara fora de série. Legal. Hoje em dia a gente vê, cara, que antigamente a gente jogava muito com chuteira preta, né? Hoje em dia a gente vê tanto, olha assim a grama verdinha, mas a gente só vê várias cores de chuteira que a gente fica olhando assim, meu Deus, tem um lápis de cor aí, irmão, porque não é possível, cara. E o futebol da galera hoje em dia tá lá embaixo, né? Assim, eu vejo que os jogadores de antigamente, cara, se doavam mais, tinha mais amor pela camisa. Hoje em dia eu vejo que os caras, além de jogar, eles já estão preocupados se vão fazer um belo contrato nas ligas principais do mundo aí, né, cara? Acho que perdeu um pouco a essência do beijar a camisa mesmo com amor e lealdade, né, cara? Mas enfim, futebol é isso aí, né, cara? A gente vai levando aí até chegar, como você disse, formar mais um craque aí, que o Neymar foi o último, mas eu creio que brevemente aí nós vamos ter mais uma Estevão do Palmeiras, também uma aposta, né, irmão? Uma aposta, é verdade. Grande jogador, né? Grande jogador. É um jogador que é o futebol brasileiro, né? Sim. Ousado, atrevido, entendeu? Personalidade, entendeu? Então, eu acho que é uma boa aposta futuramente aí esse Estevão. Pô, você falou duas palavras aí interessantes, Cláudio, ousado e atrevido. Hoje, o futebol brasileiro, nós perdemos a nossa essência de tirar um improviso da manga para ficar mais mecanizado com o futebol europeu. Se voltasse o que era antes, aquele futebol alegre, não seria melhor, irmão? Ontem eu vi o jogo da seleção brasileira, eu vi um lampejo disso. Dorival jogou somente com 2 cabeças de área. E os 2 cabeças de área não são de muita marcação. E com 4... Isso. Né, na linha de frente. Na linha de frente. Então, e ocupar os espaços sem a bola e com a bola jogaram. Verdade. Entendeu? A questão do futebol brasileiro é essa. É voltar à essência como era antes. Entendeu? Porque hoje, o futebol,
a imprensa, como é que eu posso falar? Algumas situações que acontecem dentro de campo, por exemplo, um atleta vai querer dar uma caneta como recurso, né? Só o cara quer ir pra briga. É verdade. Achando que aquilo ali é um recurso. Verdade. Né? Aquilo ali o Ronaldinho tocava para um lado, olhava pro outro, porque era dele. Já era dele, não adianta, né? Entendeu? Já era dele e tu não via menosprezo nenhum. O próprio Guardiola fala que ele gostava mais do Brasil do passado do que agora. Com certeza. Porque era um futebol alegre, né? E o Brasil, se voltasse à essência, né? Porque a nossa última seleção, que infelizmente uma seleção muito boa no Goiás, foi 2002, não. Foi 2002, depois 2006. 2006. 2006. Aquela seleção sensacional, mas não ganhou porque não tinha que ganhar, mas foi uma seleção que ainda representou a essência do nosso futebol. É verdade, cara. Voltando um pouquinho aqui, cara, lá atrás... Rapidinho, só acrescentar mais alguma coisa, por exemplo, Sim, irmão. Na nossa escola Flamengo de Nilópolis, nós não talhamos isso. Ah, sim. Entendeu? Isso é importante. É isso que eu queria falar, porque eu acho que a criança, tu tem que deixar ela desenvolver o máximo a sua habilidade dentro das situações. Isso. Né? Tu não pode a criança driblar 1, 2, 3 e tu talhar aquilo. Não, ela tem que perseverar naquilo. Até finalizar, né? Isso aí, entendeu? Então, na minha escola, nós ainda treinamos dessa forma. Pô, muito ensinamos bom. dessa forma. A criança, ela desenvolveu o que o brasileiro tem de melhor, que é a sua habilidade, a sua inteligência, a sua criatividade. Pô, muito bom isso, né, cara? Assim ela não fica limitada, né? Não fica limitada. É uma coisa mecanizada. Mecanizada, né? Esquema tático para criança não dá, né? Não tem como, né? Deixa o menino se divertir. É a grande verdade, né, cara? Tem que se divertir, a criança tem que se divertir, pô. Vanderlei Luxemburgo falou um negócio interessante, tem mais ou menos um ano atrás, ele falou uma coisa interessante. Tinha que colocar as escolinhas, que é onde é a formação, na mão de ex-jogadores. Pô, concordo. Entendeu? Concordo. E até alguns clubes, né, estão trazendo os ex-atletas, né, para trabalhar ali na formação ali da base ali, né, e eu achei interessante isso, né, porque tem algumas pessoas que têm um curso do CREF, né, professor de educação física, estão como técnicos, mas não tem aquela... Quando a pessoa já sabe o que vai acontecer dentro de campo, né, a prática, aí fica mais fácil, né. Eu tenho um professor lá, o professor Vando, que é muito bom, tá comigo já há bastante tempo. Ele é irmão do Evandro Chaveirinho, lembra? Sim. Ele é irmão do Evandro. Então ele é rígido na disciplina, na educação, no respeito ao próximo. Não pode haver palavrão dentro de campo. Não pode haver ofensa. Por isso que eu chamo de família. Porque quando a criança chega lá, ela é abraçada, entendeu? Legal. Nós temos falha, temos que melhorar? Sim. Temos, claro, temos que ter. Estamos construção, até morrer, né? Em construção, entendeu? Em construção. E muitos pais, às vezes, não têm essa compreensão, né? Mas a gente deixa as crianças bem à vontade dentro de campo, mas não muito à vontade no que elas querem fazer em termos de... Sim. Entendeu? De qualquer jeito, não. Tem que ter educação, entendeu? Tem que ter o respeito. Nós estamos ali para criar homens de bens, entendeu? Por exemplo, ontem eu encontrei um meu ex-aluno, né, grande, Gilson. Eu perguntei para ele: e aí, meu médico, tu tá? Como é que tá? Pô, eu já sou advogado. Pô, legal, cara. Não foi, o sonho dele não foi jogador, ficou comigo até aos 17 anos. Hoje está aí, bem sucedido. Ou seja, formador de homem, ele sempre, quando me encontra, ele me abraça, agradece, entendeu? Isso é gratificante, irmão. Não é gratificante? Gratificante, muito gratificante. Então, não foi jogador, mas é um homem de bem. Entendeu? É um advogado. E outros que eu encontro. E ele vai passar isso adiante. Isso aí. Né? Pô, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Isso é muito interessante e gratificante mesmo, né? E o cuidado, assim, o zelo que eu vejo que você tem com os seus alunos, né? Que você fala com um brilho nos olhos, né? Porque assim... Os alunos são o meu tesouro. Quando a pessoa faz aquilo que ama, cara, então assim, fica mais fácil, né, cara? Com certeza. Então é bom que os alunos se sentem acolhidos, né, cara? E você sabia, tio Ram, que quase nenhum... Vieram saber que eu joguei bola há pouco tempo. É mesmo?
Porque eu não poderia ser oportunista nessa questão. Aí tem um pai que me viu jogar, que era amigo meu, então aí falou, ó, isso aí jogou. Aí eles ficaram curiosos, aí eu tenho o meu álbum que tá lá na secretaria e mostrei. Aí eles falaram, que isso, tio? Foi um boom ali pra ele, né? Foi um boom, mas eu não, entendeu? Passou, entendeu? Claro que futebol abriu algumas portas, né, pra mim, entendeu? E por onde eu vou, graças a Deus, né, tenho boa reputação. Legal, cara. Entendeu? Porque às vezes eu vou na feira de domingo, né? Aí o meu filho, às vezes, aí o pessoal para, vai joga igual você. Nunca joguei essa carga em cima do meu filho, né? Nunca joguei. Isso é importante, não, né? Porque eu acho que, eu entendo pela palavra que Deus tem um propósito na vida de cada um. De cada um. Então eu não posso forçar o meu propósito para outra pessoa. É verdade. Porque eu estaria talhando o propósito de Deus na vida dele. Verdade. Então, porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são muito maiores que o nosso. Sim. Então, deixa Deus, né, cumprir o propósito dele na vida do meu filho e na vida de qualquer um que seja. E o filhão ficou orgulhoso, né, quando escuta, né? Joga bem, tá? Ele, cara? Joga. Bom jogador. Pô, legal, cara. Tentou aí, né, mas tentou tarde, né? Tentou tarde, era gordinho, entendeu? Aí tentou tarde, hoje não, está com porte físico de atleta. Pegando um gancho aí que você falou do filhão aí, era gordinho, assim, não só na sua escolinha, mas o atleta como um todo, né, cara? Os professores têm que pegar muito no pé dos alunos, porque a maioria é fast food, né? Hambúrguer, pizza, né? Açaí, refrigerante, né, cara? E aí, como é que se lida com isso? Isso aqui acabou. Verdade. Acabou com o prazer das crianças brincar na rua de pique. Poxa. Soltar pipa. Peão, bola de gude. Bola, né? de gude. Entendeu? Então, a gente era ágil por quê? Porque brincava muito. A gente tinha coordenação motora por quê? Brincávamos muito, né? Não era? Verdade. Então hoje as crianças estão muito sedentárias. E eu vejo muitos pais muito irresponsáveis dando isso aqui para a criança ficar quieta. E cada vez mais cedo eles estão dando mais. Isso. Entendeu? Se a criança está jogando bola dentro de casa, né, quebrando tudo, aí dão isso aqui, fica quieta. Meu Deus. Tá me entendendo o que eu estou falando? E a nossa questão educacional alimentar, nós conversamos, né? Mas isso tem que partir de dentro de casa. Dentro de casa. Né? Nós conversamos com ele. Vocês querem ser jogador de futebol? Então você tem que ter uma boa alimentação, um bom sono. Isso. Entendeu? Disciplina. Entendeu? Tem que obedecer o seu pai. Entendeu? Então você tem que ter foco naquilo que você quer. Então foco a renúncia. E para renunciar isso aqui é difícil. Muito difícil. Né? Muito difícil, entendeu? Então nós conscientizamos. Aí vai do aluno, né, irmão? Vai do atleta, aluno, né? E dentro de casa também. Verdade. Entendeu? Nós ali damos um norte, mas quem educa são os pais. Verdade, né? Em relação aos pais, né, a gente vê também, Cláudio, que muitos pais querem que o atleta ainda nem maturou, o pai já quer que ele seja aquele jogador top, né? Ele não espera o processo, né, irmão? É o que tem acontecido muito. A criança está na escolinha, nós estamos lapidando dentro da faixa etária, Sim. De acordo com a faixa etária, criança de 3 para 6 anos tem que aprender a se divertir, Isso. Sem carga, né? Importante. De 7 até os 10 anos já colocar uma noção de posicionamento, né? De a coletividade, entendeu? Mas sendo que a criança de 6, 7 anos, o pai já quer botar num treinamento de alto rendimento e já querendo depositar o futuro da família numa criança de 7 anos. Um exemplo, chegou uma mãe lá com uma criança de 4 aninhos. Aí ela chegou pra mim, né, e falou assim, meu filho, olha só, gente, estamos falando de 4 aninhos. Meu filho joga igual o Messi. Meu filho é isso, isso. E eu estou escutando. Aí ela falou, qual é o valor da mensalidade? Eu falei, com todo respeito, a senhora só está no lugar errado. Só tinha que levar ele diretamente para um clube. Uma criança de 4 anos joga igual o Messi, é fenômeno. Verdade.
Nem o Messi nessa idade jogava. Aí ela ficou me olhando, ela se concentrou, não, por que fala? Aí eu fui e comecei a conversar com ela. Orientou ela, Tá né? comigo lá até hoje. Pô, legal, cara. Entendeu? E ela entendeu que a escolinha com desenvolvimento. E o garoto joga até bem e vai ser levado para fazer a avaliação, mas Pô, no tempo. No tempo dele, né? Como tu falou, maturado. Isso aí. Não pode queimar etapa, né, irmão? Isso aí. Pô, Entendeu? interessante. Não prometo se é criança. Meu filho vai fazer avaliação. Eu só falo assim, depende dele. Isso. Primeiro, bom filho. Segundo, fera na escola. Terceiro, fera no convívio com os alunos. E aí sim. Tem todo um conjunto, né? Tem que ser. Eu não posso lá levar um jogador de futebol. Tem que levar um atleta de futebol. É completo, né? Completo. É completo. Até porque hoje o Flamengo é um dos clubes mais exigentes para esse tipo de avaliação, né? Sim.